Atenção, atenção, meus amigos, porque finalmente Xandão foi humilhado e exposto e os seus crimes veio para o telhado. Gente, o general veio a público e expôs os crimes de Alexandre, o conhecido Xandão. Vou desabafar aqui. Talvez seja o meu último dia. Que a Polícia Federal venha me prender. Estou perdendo a paciência. O Exército Brasileiro está nos deixando envergonhado. Envergonhado, senhor general. Hoje, mas foi divulgada hoje uma gravação que tomou conta das redes, está viralizando, onde o deputado federal Marcel Van Hatten, novo do Rio Grande do Sul, chamou o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, de frouxo. A situação foi um momento ali de tensão com o chefe da assessoria parlamentar do Exército Brasileiro, o general Emílio Vanderlei Ribeiro. Isso aconteceu na última quarta-feira. Vamos ver o vídeo, vamos acompanhar o momento que isso aconteceu e foi gravado por um deputado, o Cabo Gilberto Silva. Já volto para comentar. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. O general Melancia Emílio, aquele que intimidou o deputado Van Hatten, banido, proibido de entrar, colocar os pés dentro do Congresso Nacional. E mais, ele foi humilhado, esculachado pela própria corporação, pelos próprios militares. Este é um vídeo que eu não gostaria de ter de fazer, mas não tem outro jeito. Circulam aí nas redes as imagens de um constrangimento que eu sofri na última quarta-feira durante a reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por parte de um general de Exército Brasileiro, general Emílio, que é chefe da assessoria parlamentar do Exército. Eu preciso explicar um pouco mais para dar contexto. O que aconteceu? Na Comissão de Relações Exteriores eu fiz uma fala bastante crítica ao chefe das Forças Armadas. Fazer uso da palavra, mas eu não vou deixar aqui Bias falando sozinho. E se eu não falar aqui agora, eu vou ir doente para casa. Em primeiro lugar, o seguinte: o que nós estamos vivendo nesse país é a cultura do medo. As pessoas não estão mais se manifestando porque elas têm medo. Mas como assim medo? Mas evidente. A maior instância da justiça nesse país, através do senhor Alexandre de Moraes, é o cara que prende, que faz e que acontece. E daqui um pouco a Polícia Federal entra quem me prende. É uma vergonha o que está existindo nesse país. E vou desabafar aqui, me perdoem. O que estão fazendo nesse país é uma loucura total. Vereador Tobias, eu sou artilheiro. Vossa Excelência é artilheiro do Malé. O Exército Brasileiro está nos deixando envergonhado. Envergonhado, senhor general. Olha o que estão fazendo. Aquele povo que ficou 2 meses na frente da 6ª Brigada, pedindo socorro, ajoelhado. O que aconteceu? Nada. Montaram um grande esquema do dia 8. Mas, vereador, parei um pouquinho. E as enchentes? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. O povo está morrendo. Está morrendo. Não só aqui. E nós estamos fazendo o quê? Aqui, ó. Nós estamos ligados 100% no telefone celular, no WhatsApp, e dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não estão fazendo nada.
O povo não está fazendo nada. E aí vem, senhor presidente, a cultura do medo. Aí aparece um Tobias da vida lá e diz assim, o cara é corajoso, hein? Mas sem dúvida nenhuma que ele vai ser preso. É assim que eu vejo aqui, Tobias. Ainda vem querer fazer politicagem aí, nesse monte de gente. Pessoal, tem um município que se chama Mussum. Esse município não existe mais. Não existe mais. O que aconteceu? Precisamos apurar. E aí, vereador, vem a questão da cultura da defesa civil, por exemplo, que me falaram hoje e é verdade. A defesa civil está agindo e muito bem pós-tragédia. Pós-tragédia. Onde é que está a prevenção? Os caras ficam um mês antes avisando que vai ter 100 milímetros de chuva e ninguém faz nada. E aí, nós ficamos aguardando o pedido de socorro. Quem é que vai nos socorrer? E aí, aqueles que nós precisamos e pedimos, nos viram as costas. São milhares e milhares de viaturas do Exército Brasileiro. Milhares de maquinários, reto escavadeira, o que vocês sonharem tem no Exército Brasileiro. Isso nos revolta. O que está acontecendo nesse país, como disse o vereador Tobias, é um deboche. Estão debochando da nossa cara. Estão rindo da nossa cara. Ah, mas está existindo algum furto, algum roubo? Não. Não. Ah, mas estão fazendo isso aí por baixo do poncho. Não é por baixo do poncho. Estão fazendo ostensivamente. E os brasileiros estão assim, no pavor. Está aí esse governo que veio para vingança. Esse governo está se vingando. Ele veio somente para se vingar. O sonho é terminar de matar aquele ex-presidente. O sonho é prender. O sonho é ver o anelzinho e a joia que ganharam lá. Mas e milhões que esse vagabundo roubou. Milhões e milhões que esse marginal roubou. Onde é que está? Vou desabafar aqui. Talvez seja o meu último dia. Que a Polícia Federal venha me prender. Estou perdendo a paciência. Porque vejo nos olhos, no rosto dos cínicos, o sorriso da maldade, o sorriso da vingança. Quero pedir desculpa, senhor presidente. Fazia muito tempo que não tinha esse desabafo aqui. Tenho 62 anos. Tenho 40 anos de vida pública. 40 anos servidor público. Está existindo nesse país uma inversão de valores. Quem presta tem que ser preso. Quem presta não pode falar. E tem canalhas e ordinários falando e sendo elogiados. E não temos mais a confiança em quem nós deveríamos confiar.
Se eu levantar a mão aqui agora e pedir ajuda, eu quero saber quem irá me ajudar. Mas um canalha que pode entrar no complexo do Alemão sem segurança nenhuma, aliados à maior facção criminosa desse país, ocupa, senhores, uma das cadeiras mais importantes desse país. E é desta forma que nós estamos aqui, na pequenininha Santa Maria, que não significa nada em termos de tamanho para um país inteiro. E daqui, eu faço esse desabafo. Túlio, Vossa Excelência, que tem mais tempo de vida pública na nossa Polícia Federal. E olhem só o que aconteceu ontem e hoje. Está sendo retirado do Exército Brasileiro um tenente-coronel. Retirado do Exército Brasileiro um tenente-coronel. De que forma? Totalmente alheia a qualquer questão legal. Vereador. Generais estão permitindo isso. General, amanhã pode ser Vossa Excelência. Até hoje, desde a última vez em que os generais, comandantes do exército vieram aqui, era a presidência do deputado Lucas Edecker, nunca mais apareceram aqui para fazer a relação. Eu queria entender por quê, presidente. Não, é sério. É verdade. Não vieram aqui. Eu tive a oportunidade naquele dia, inclusive, de expor a minha opinião ao comandante Tomás, que é um ajudante de ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um cidadão que não honra. Pode processar. Aliás, Silas Malafaia é réu agora por chamar os generais de covardes, frouxos. Se tivesse chamado de corajosos, seria réu por fake news. Nós estamos nessa situação no Brasil. Então, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência aqui para cobrar, vamos fazer um requerimento aqui para cobrar que os comandantes das forças venham aqui à Comissão de Relações Exteriores. Convocação. É óbvio. Por que não vem aqui? Tô louco para vê-lo de novo. Quero que... Era melhor chamar o chefe dele logo, Alexandre de Moraes. Quem bate continência para bandido, para mim, já tá, sinceramente, abaixo de qualquer tipo de crítica. Mas tem que estar aqui. É isso mesmo. Tem que estar aqui. Tem que prestar contas. O comandante é homem, tá Se o senhor defende um frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Vai puxar no cano para falar uma coisa, para ter uma defesa dessa, leva o seu comandante vem aqui. Ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é? Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe, vai ali. Ele vai vir. Seu chefe não é meu comandante, eu tenho chefe e o comandante. Com ele eu vou pra guerra. Vem pra cá pra guerra. Não, pessoal. É sinal da situação em que o exército está maravilhoso. Tá tendo continência com o ladrão? Ele é o comandante supremo da sua. Tá tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante. Trouxa, segue ordens, Alexandre de Moraes que manda nele, não. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. Comprovado, Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Eu estava de saída, fui aqui confrontado pelo general Emílio, que é chefe da Assessoria Parlamentar do Exército. Tá tudo registrado, só queria fazer menção aqui que numa postura completamente desequilibrada para alguém que é de alta patente do Exército, além de confrontar um parlamentar que veio aqui falar como deve sobre sua opinião, ele, pelo menos nesse sentido, me deu uma alegria. Concordou com seu silêncio de que Alexandre de Moraes manda no comandante do Exército e demonstrou mais uma vez a frouxidão daqueles que estão na liderança do
exército que hoje deveria ser um orgulho para o país, mas lamentavelmente está batendo continência para um bandido. As gravações estão aí e eu vou deixar para Vossa Excelência avaliar, inclusive, a pertinência da continuidade de uma assessoria parlamentar que chega a esse absurdo de, durante uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, buscar confrontar parlamentares por suas opiniões feitas aqui e de uma forma grosseira, completamente incompatível com o rigor que se espera de um membro do Exército Nacional. Coronel Emílio, o senhor também, ou general, envergonha o Exército Nacional. Obrigado, senhor presidente. Bom, Cláudio, tá aí, esse vídeo foi gravado, foi divulgado hoje pelo deputado federal Cabo Gilberto Silva, não pelo deputado federal Marcel Van Hatten. Eu olhei há pouco as redes sociais dele, ainda não está esse vídeo nas redes sociais do deputado Marcel Van Hatten. Mas é um caso envolvendo um parlamentar e o chefe da assessoria parlamentar do Exército, um bate-boca aí, Cláudio. É inacreditável, né? E nós temos esse vídeo porque, afinal de contas, cada celular que todos temos tem ali uma câmera de vídeo e não é capaz de fazer esse tipo de flagrante. Eu fico imaginando uma situação dessa durante o governo Bolsonaro. Imagina se algum militar, ainda mais um oficial general, como é o caso desse chefe, desse burocrata aí a serviço do Exército, fosse flagrado interpelando algum parlamentar de oposição, do PT, etc., por críticas ao chefe do Exército ou algum chefe militar, né? Imagina, seria um escândalo, né? Mas, nesse caso aí, aconteceu na quarta-feira. Isso aconteceu exatamente no momento em que as atenções nacionais estavam voltadas para a sabatina e posterior votação da indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a Câmara tocava lá a sua vida, etc., porque a votação era no Senado, tudo aquilo acontecia no Senado, e aí vemos esse flagrante absolutamente inacreditável, né? Um chefe de assessoria parlamentar interpelando um deputado federal por suas opiniões, né? E é a negação completa da própria Constituição, né? E também das regras democráticas. Está lá no artigo 53 da Constituição, ele de novo, hein, Felipe? O artigo 53 da Constituição, que garante a absoluta liberdade ao parlamentar. Deputado federal e senador é absolutamente protegido por suas palavras, por suas opiniões, por seus votos. E o que a gente vê aqui é um deputado que tinha feito uma crítica ao comandante do Exército, chamado ele de frouxo, aí vai lá o assessor do general comandante do Exército e o interpela dessa maneira, né? É inaceitável uma coisa como essa, é também inaceitável que um camarada como esse continue circulando livremente na Câmara dos Deputados. Da próxima vez ele vai fazer o quê com um parlamentar que critica o comandante do Exército? Vai esbofetear? Vai fazer o quê? Né? Então é preciso, inclusive, que a Câmara dos Deputados tenha a dignidade de reagir a isso, né? Se o presidente da Câmara não o fizer, aliás, eu duvido que o faça, mas se ele não o fizer, como é seu dever, é dever, por exemplo, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual faz parte o deputado e também é frequentada por esse assessor. Assessor parlamentar tem um papel de promover, ele tem um papel de ponte, né, entre o assessorado, que é, no caso, o comandante do Exército, e os parlamentares. Não é para fazer isso, né? Não é para fazer policiamento das opiniões dos parlamentares. Isso é absolutamente inaceitável. Acho, inclusive, que, de alguma maneira, a legislação pune esse tipo de ameaça, de constrangimento, de intimidação. Bom, ainda bem que o deputado Marcel Van Hatten, que é um homem corajoso, né, ele realmente tem muita coragem, reagiu à altura. E o que a gente vê também é que o deputado, isso aconteceu precisamente no dia em que o Brasil tomava conhecimento da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, de abrir processo, né, ou de, pelo menos, de receber a manifestação da Procuradoria-Geral da República em resposta à sua interpelação, para transformar um deputado federal em réu
por sua opinião a respeito de uma de suas críticas em relação a um delegado da Polícia Federal, e feito a crítica da tribuna da Câmara. E, apesar disso, a Procuradoria-Geral da República transformou o deputado em réu por sua opinião. E aí, certamente, isso anima o chefete da assessoria parlamentar a adotar uma posição como essa, né? Isso me lembra muito um fato histórico. Sim. Quando da assinatura do ato institucional número 5 durante a ditadura. Quando Pedro Aleixo, o então vice-presidente civil, ele fez um discurso naquela reunião histórica de assinatura do AI-5, que era assinado pelo presidente da República, que era o ditador Costa e Silva na época, o general Costa e Silva, e todos os demais ministros. Mas teve a divergência solitária de Pedro Aleixo. Foi quando o ministro da Justiça, naquela ocasião, Alfredo Buzaide, tentando constranger Pedro Aleixo, disse: o senhor está duvidando da capacidade, do discernimento do presidente da República? E o Pedro Aleixo, então, fez uma resposta que entrou para a história. Ele disse: não, no presidente eu confio. Eu não confio é no guarda da esquina. E ele tinha toda a razão, né? A gente está vendo aí um guarda da esquina interpelando um deputado federal dentro da Câmara dos Deputados. Isso é absolutamente espantoso o que tem acontecido. Cláudio, a gente fala tanto no artigo 53 aqui, ele é muito curto e é daqueles que não tem assim, ó. Não, olha, eu vou fazer uma interpretação diferente da do Cláudio, da do Felipe. Ele só diz, claro, ele tem os parágrafos dele, mas vamos lá. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Depois tem lá todo, se quiser dá para ler tudo também, mas é longo. Mas é isso, esse é o artigo 53. Lá. Ele não deixa dúvida, ele está bem redigido. É aqueles assim, ó, quem redigiu, vamos redigir curto, para todo mundo entender. É isso. Pois é, isso acontece também, né, numa situação que deixa todo mundo um tanto quanto intrigado, né? Coincide essa atitude clara de desespero mesmo, isso é coisa que anda meio desesperado, intranquilo, né? Essa atitude do general, desse chefete de assessoria parlamentar, porque acontece exatamente com a divulgação de que o Exército Brasileiro andou também contratando os serviços de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Foram dezenas de milhões de reais que foram pagos ao Banco Master, né? E isso é algo que, enfim, é preciso ser apurado com absoluta transparência. E também acontece essa situação toda. Você vê que a conversa se encerra quando o deputado Marcel Van Hatten pergunta se é o ministro Alexandre de Moraes quem manda no comandante do Exército. Isso porque, como se sabe, o comandante do Exército foi indicado ao Lula pelo ministro Alexandre de Moraes logo depois do 8 de janeiro. Né? Havia um outro ministro, o Lula tinha nomeado um outro general, aquele que está ali na fila, né? Para ser comandante do Exército tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ter 4 estrelas, tem que ter, enfim, cursos de Estado-Maior, uma série de coisas, uma série de pré-requisitos, e o Lula, acertadamente, tinha nomeado alguém que estava lá liderando, digamos assim, todos os critérios para ser ministro do Exército. Mas depois do 8 de janeiro, atendendo a uma indicação isso foi noticiado na época, né? Atendendo a indicação do ministro Alexandre de Moraes, ele trocou o comandante, promoveu esse atual comandante, deu a ele, enfim, as estrelas ou a estrela que faltava para nomeá-lo ministro do Exército. E esse ministro é aquele que exatamente não moveu uma única palha, não se pronunciou em nenhum momento em relação aos processos que foram abertos e as condenações que foram dadas contra generais do Exército Brasileiro. Daí a crítica do deputado Marcel Van Hatten, chamando o comandante do Exército de frouxo. E aí ele também, olhando olho no olho desse general, aí, que é o assessor parlamentar, também disse que ele, já que defende o chefe dele, também é frouxo. Enfim, foi um bate-boca ali desnecessário, motivado por uma interpelação absolutamente inaceitável de um assessor parlamentar com relação a um deputado federal. Como eu disse, o assessor parlamentar tem um papel de pavimentar as relações entre os parlamentares e o seu
assessorado no ministro do Exército. Não é para fazer isso, né? Não é pretender dar ordens ou fazer policiamento da opinião de um parlamentar crítico do governo.